A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, o estudo aqui, nós vamos falar sobre o valor, a importância que nós temos para Deus. Como a gente é visto por Deus, conhecido por Deus, né? Vamos falar aqui primeiro no Isaías 43, eu vou ler o versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, meu irmão, minha irmã, é assim que o Senhor nos vê. E nós, com frequência, esquecemos disso. O Senhor, do mesmo jeito que Ele falou para Jacó, que Ele falou para Israel, que Ele falou para Jacó, o homem, como para a nação, né? Israel, e o próprio nome de Jacó foi mudado ali. Do mesmo jeito que o Senhor, Ele resgatou a Israel, o Senhor Jesus também nos resgatou através ali do sacrifício da cruz. E o Senhor nos vê da mesma forma, do mesmo jeito, porque Ele não faz acepção de pessoas, né? Então aqui o que o Senhor diz aqui em Isaías 43 é para todos nós que cremos, é para toda a humanidade, né? Só que não é toda a humanidade que quer, mas o Senhor Jesus, Ele fez o sacrifício por todos nós. Então quem crê está dentro disso aqui. A palavra de Deus fala: mas agora assim diz o Senhor que te criou. Nós fomos criados por Deus, né? Então aqui, Jacó, Israel, nós podemos colocar o nosso nome, porque é para todos nós, né? Então foi o Senhor que nos formou e Ele fala para nós não temer, porque Ele que nos remiu, Ele nos chama pelo nosso nome e Ele sabe exatamente quem somos, né? Então vamos aqui também para João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, o Senhor Jesus, Ele deixa bem claro que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos nomeou. E a intenção disso é para que a gente dê fruto dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na igreja, onde nós estivermos. Tem pessoas que ele acha que dá fruto é só se ele estiver ali dentro da igreja, fazendo alguma coisa, correndo para lá e para cá no mundo, fazendo qualquer coisa. A gente pode dar fruto de várias formas na nossa vida. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de fazer o bem, nós estamos dando fruto, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na igreja, seja onde a gente for, a gente sempre está tendo a oportunidade de dar fruto, né? Se nós estamos no mundo e não estamos fazendo mal, a gente é um a menos que está fazendo mal. E se a gente está fazendo bem, a gente é um a mais que está fazendo bem. Então isso é dar fruto, né? Quando nós ordenamos bem o nosso caminho, quando a gente está ali ensinando os nossos filhos a andar no caminho certo, quando a gente está ensinando acerca da palavra de Deus para nossa casa, para as pessoas no geral, quando estamos dando um bom testemunho, quando estamos ordenando bem o nosso caminho, em todas as áreas da nossa vida, nós estamos dando fruto. Quando a gente está vivendo de forma que a gente não está prejudicando ninguém, mas muito pelo contrário, a gente está ajudando, há mais alegria em dar do que em receber. É melhor a gente estar na condição de ajudar, de dar, de prover, de fazer o que o Senhor nos pede, do que a gente está pedindo, né? Então, assim, isso é dar fruto, não é? Tem pessoas que pensam que ficar correndo de um lado para o outro,
desesperado. Não, isso não é. A gente tem que saber viver, né? Porque senão, quando a gente fica correndo para lá e para cá, mais porque alguém está falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a gente não tem que viver desse jeito. A gente tem que fazer as coisas conforme as nossas forças, conforme o Senhor nos pede. Cada um sabe o que Deus pede, o seu particular com Deus. Não devemos fazer as coisas para nos mostrar para os outros, para impressionar as pessoas, né? Muitas vezes a gente faz ali das tripas coração, se mata, se lasca todo para poder impressionar os outros. Não, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer, conforme as nossas forças. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus não quer que a gente fique se matando pelos outros. Deus quer que a gente seja amoroso, bondoso, corajoso, forte, que a gente... mas também quando a gente fica fraco, fica com medo, nós podemos contar com Deus. Deus, Ele é o nosso Pai, foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, é Ele que nos remiu, é Ele que nos escolheu, é Ele que nos capacita, Ele sabe exatamente quem somos. Então nós podemos contar com Deus em qualquer época, tanto na bonança como também na falta. E então nós temos que saber que não foi a gente que escolheu Deus. Nós não temos, como a gente é bom. Não existe isso. Quem nos escolheu foi o Senhor. Ele fala muito claro aqui, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quando o Senhor nos escolheu, Ele sabia exatamente quem Ele estava escolhendo. Sabia todos os nossos erros, nossas falhas, nossos fracassos, a nossa incompetência, a nossa iniquidade. Mas Ele nos escolheu, nos amou primeiro. E depois Ele sabia também o que a gente ia fazer depois. Todas as pisadas de bola, todas as vaciladas, todas as vezes que nós íamos errar, pedir perdão, enfim, todas as vezes que nós íamos cair. O Senhor sabe de tudo isso, não é novidade para Ele. Então, meu irmão, minha irmã, seja qual for a sua realidade, assim como a minha, seja qual for a nossa realidade, nós temos que entender que foi o Senhor que nos escolheu, foi Ele que nos nomeou. E a intenção do Senhor quando fez isso é para que a gente dê fruto. Ele não quer que a gente guarde o que a gente aprende, que a gente guarde o que Ele nos dá, mas que a gente dê fruto. Em qualquer área da nossa vida, em todas as áreas, Ele quer que a gente dê fruto. Tudo que Ele nos deu, Ele nos capacitou com alguma habilidade. Cada um de nós vem com uma habilidade. Às vezes a gente leva tempo para descobrir quais são essas habilidades, onde que a gente vai caber, o que a gente vai fazer. Meu Deus, para que eu vim? Afinal de contas, qual que é o meu propósito nessa terra? Senhor, no nome de Jesus. Mas o Senhor, Ele sabe exatamente para que viemos, exatamente onde Ele vai nos usar. Ele sabe exatamente os frutos que vamos dar. E como tem uma palavra que fala que uns vão dar 30, outros 60, outros 100, enfim, cada um vai dar conforme as suas forças. Eu não posso querer dar os mesmos frutos que o irmão. Tem irmãos que vai dar muito mais fruto que eu. Né? Às vezes eu vou dar só 30, às vezes o outro vai dar 100, o outro vai dar 60, não sei. Cada um conforme as suas forças, conforme as habilidades que o Senhor deu. Cada pessoa, Deus não fez as pessoas iguais, cada pessoa tem um propósito, tem um objetivo. Então eu não posso querer que o meu irmão do lado faça tudo o que eu faço, fala como eu falo, se veste como eu me visto, faça o que eu faço. Não. Nós sabemos o que Deus pede de nós. A gente sabe ali, uma vez que você entende o plano da salvação, que você lê a palavra, que você estuda, que você escuta, que você guarda, você sabe como que você deve se comportar. Mas Deus vai usar cada um em um lugar. Ele sabe exatamente se todo mundo construísse casa. Mas tem que ter o que constrói a casa, tem que ter o que planta, tem que ter o agricultor, tem que ter o outro que cuida da água, tem que ter o outro que cuida da luz, enfim.
Então, o Senhor, Ele fez pessoas, capacitou. É desse jeito que o mundo gira, é desse jeito que as coisas acontecem para todos, cada um usando as suas habilidades. E no mundo espiritual também é assim. Então, o Senhor, Ele nos usa como Ele quer. Ele nos deu as habilidades, Ele nos capacitou, né? E a intenção é para que haja frutos, para que haja cura, para que haja salvação, para que haja libertação, para que haja tudo que nós precisamos, né? E um auxilia o outro. Onde a gente estiver, nós vamos dar os frutos conforme a vontade de Deus e conforme aquilo que Ele nos capacitou para ser. E aqui no 17 ele fala: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E o Senhor nos dá uma ordem que nós devemos amar uns aos outros. E aí no 18 ele completa dizendo: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu, a mim. E aí ele continua: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então aqui o Senhor Jesus disse que Ele veio, né? E do jeito que aborreceram a Ele, vão aborrecer aqueles que vão continuar fazendo ali o trabalho que Ele deixou para fazer, né? E Ele fala que não vai ter desculpa para esses que não entendem essa mensagem, para esses que não quer, porque se ele não tivesse vindo, mas ele veio e fez, né? Ele deu provas e mesmo assim aborreceram a ele. E aborrecendo a ele, aborreceram também o Pai. E não vai ter desculpa para essas pessoas, né? Então isso foi feito quando Jesus estava aqui na terra como homem e isso continua sendo feito até hoje, que Jesus já morreu, ressuscitou, voltou para o céu, a mensagem está sendo pregada e as pessoas continuam ignorando. E não vai ter desculpa para isso. E a palavra de Deus fala aqui que vai vir o Consolador, que já está na terra, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus estava falando que ele ia vir e Jesus está falando que mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Então, hoje está aí. O Consolador está na terra, está testificando, né? O Senhor continua falando com quem quer ouvir. E tem muitas pessoas que ignoram, que não quer saber, né? Então, assim, o Senhor está mostrando que e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, o Senhor está mostrando que nós que já entendemos isso, vamos testificar dele, né? E ele fala também aqui que se vós fosseis do mundo, amaria
o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Então é por isso que muitos que não estão ali fazendo tudo que todo mundo está fazendo, acaba sendo odiado, acaba sendo chato, sem graça, porque não está mais fazendo parte daquelas coisas. Acaba sendo visto às vezes como fanático, como idiota, como crente besta, como isso, como aquilo. Por quê? Porque não está fazendo mais parte do mundo, das coisas desse mundo. E o Senhor fala que Ele nos escolheu do mundo, né? Nós fomos tirados, mas a gente não saiu do planeta. A gente está na Terra, está nesse mundo, convivendo com as pessoas. Então, aqueles que não entendem, acabam, muitas vezes, odiando, fazendo chacota, desrespeitando, né? Mas enfim, né? Eu acredito que também já foi pior, né? Tem muitos, antigamente as pessoas tinham até vergonha de falar que era crente, né? Hoje em dia o povo, todo mundo é crente e as pessoas, principalmente por causa da mídia, aí tem uns que são muito importantes, muito famosos, muitos, né? Então assim, todo mundo é crente hoje, né? Mas aí só quem sabe quem são os falsos e os verdadeiros é Deus. Não cabe a mim, nem a você, meu irmão, a nenhum de nós julgar. O irmão o irmão não é. Como que a gente sabe? Se nós não temos poder para sondar o coração de ninguém. Se a gente não tem poder para ver o coração de ninguém, o espírito de ninguém, só Deus tem. Então só Deus que sabe quem são os verdadeiros e os falsos. Então a gente tem que viver observando a palavra, guardando a palavra no coração, pedindo a Deus para Ele nos ensinar a guardar o nosso coração, não julgar ninguém, não acusar, não apontar, não querer ser juiz de ninguém, e assim, porque Deus não deu essa autoridade para nenhum de nós, e não devemos fazer o papel do diabo, que é de acusador. Nós devemos ser pessoas que imitam Jesus. Jesus nunca acusou, nunca ficou... Todas as vezes que Jesus ficou bravo, se levantou, não foi contra as pessoas comuns, mas foi contra aqueles que estavam à frente do trabalho, da obra, se dizendo de Deus, né? Mas enfim, Jesus também não quer que a gente fique acusando, porque quando a gente também faz essas coisas, nós estamos correndo o risco de estar fazendo blasfêmia, né? Porque a gente não tem entendimento. Então a gente tem que observar para observar o Senhor, seguir o perfil de Jesus e deixar que o Senhor, qualquer coisa que a gente vê de errada nesse mundo, a vingança pertence a Deus, não é a nós. Nós não estamos no mundo para devolver o mal com o mal, para ficar fazendo agitações, fazendo coisas que promovem bagunça. Nós não estamos no mundo para isso. Nós estamos para falar de Jesus, pregar o evangelho da paz, da salvação. E no que diz respeito a nós temos que ter paz com todo mundo, respeitar todo mundo, né? E Deus é que sabe quem são os falsos e os verdadeiros. Não cabe a nós julgarmos, adivinhar, né? Porque tem gente que quer adivinhar, ele quer ter a última palavra. Quem tem a última palavra é o Senhor. Nenhum de nós tem última palavra, né? Então, assim, tem pessoas que ele quer ter resposta para tudo, quer ter explicação para tudo. Não existe isso. O único que sabe tudo é Deus. Então, meu irmão, nós temos que entender que nós fomos escolhidos, não fomos nós que escolhemos. E nós ainda estamos no mundo, então nós temos que viver e quando vier os aborrecimentos, nós temos que saber que do mesmo jeito que fizeram com Jesus, vão fazer com aqueles que servem a Ele, né? Mas aí nós temos hoje também o Espírito Santo de Deus, que nos consola. Nós não somos órfãos, né? Mas a gente tem o Espírito Santo e Deus está olhando por nós através do Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo está advogando nossa causa lá no céu. Então aqui também vamos ler Jeremias 1:5, que fala: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então aqui o Senhor estava falando isso para Jeremias,
mas ele fala também para nós, porque foi a mesma coisa que Jesus falou aqui em João, 15:16, que ele nos escolheu, e que nos nomeou, e ele quer que a gente dê fruto. Assim como Deus quis isso de Jeremias, Jesus aqui no Novo Testamento está falando a mesma coisa. Amém, meu irmão e minha irmã? Então, espero que eu e você, a gente entenda, não esqueça o valor que nós temos para Deus, como nós somos vistos, O Senhor já nos viu ali, no ventre da nossa mãe, assim como Ele viu a Jeremias, Ele nos viu. Jesus Cristo está falando que nos escolheu, assim como Ele estava falando aqui para os discípulos dele. Nós hoje somos discípulos de Jesus. Nós somos a continuação desses discípulos aqui, que se multiplicou. E vai ter outros até Jesus voltar, vai continuar se multiplicando até Jesus voltar. E aqui o Senhor, em Isaías 43, Ele fala, que criou a Jacó, formou a Israel, fala para a gente não temer, que Ele remiu, então que Ele nos chama pelo nome. Assim como Ele chamou Jacó, chamou Israel, Ele nos chama também. O mesmo Deus de Jacó é o nosso, o Deus de Jeremias é o nosso. E o Jesus Cristo aqui, que está falando aqui em João para os discípulos, está falando para nós. Então nós devemos saber quem somos em Jesus, para que o diabo não nos engane e para que a gente possa viver verdadeiramente em novidade de vida. Porque tem os dias que vem as confusões mentais, as confusões mentais, A gente fica com maus pensamentos, tem dias que a gente fica realmente confundido, o diabo quer roubar a nossa fé, a nossa esperança, mas é nesse dia que nós devemos nos lembrar que o Senhor Jesus nos escolheu, que o Senhor Deus nos formou, está falando para a gente não temer, deu o nosso nome, e temos que nos lembrar que no ventre da nossa mãe, ali o Senhor nos santificou, O Senhor já determinou quem a gente ia ser.